irmãos e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu tô trazendo uma matéria para vocês aqui muito interessante que eu recebi lá no grupo, né, de uma irmã. Pai, desculpa. Esse monte de propaganda aqui acaba atrapalhando, a gente não consegue tirar, né, mas vamos lá. Essa matéria da Slay, nesse site aqui, eu não conheço, eu recebi. Mas vocês lembram que desde quando aqueles trens descarrilharam nos Estados Unidos, em especial na Pensilvânia, justamente numa área onde vivia o povo Amish? O povo Amish são cristãos mais tradicionais, são cristãos ortodoxos, daqueles bem antigos. Eles viviam costumes bem, sabe, tradicionais, viviam no campo, comiam só o que era natural, plantavam, colhiam, cuidavam dos seus próprios animais, os abatiam, tinham suas próprias escolas e ensinos e um modo de vida totalmente afastado da sociedade moderna, não é? E aí esse estudo muito interessante, né? Nenhuma criança Amish diagnosticada com câncer, diabetes ou autismo. Mas espera aí, se eles estavam tão fora, né? Nós somos evoluídos e etc e tal, e eles não. Mas olha só, nenhum tipo de doença que hoje já é predominante já dentro da sociedade evoluída, moderna, né? Esses tipos de doença aqui tem aos montes, e vocês vão ver que essa primeira aqui, ó, vai aumentar muito, muito nos próximos tempos. Diabetes também, e autismo tem, assim, tá explodindo de casos. Mas entre os Amishes isso não foi encontrado. Olha que interessante, uma matéria do dia 9 de julho, hein? Bem, 9 de julho de 2023. Então, olha só. Um estudo abrangente descobriu que nenhuma criança Amish foi diagnosticada com condições crônicas que afetem o resto da América. Em toda a América, a população atual de Amish está aproximadamente se aproximando rapidamente dos 400 mil. Outro detalhe, né? É uma população que cresce porque eles têm muitos filhos, tá? As mulheres, elas cuidam do lar, da educação dos filhos. É isso, elas são do lar. Mulheres com recato. E eles são cristãos. E os homens trabalham no campo, o trabalho pesado, como manda, né, o script. E aí, continuando, as maiores concentrações de cidadãos Amish são 90 mil na Pensilvânia, 82 mil em Ohio. Comunidades Amish se estabeleceram em até 32 estados dos Estados Unidos. As famílias têm em média 7 filhos, então a população Amish está crescendo rapidamente. Os Amish são um grupo de cristãos tradicionalistas conhecido pela vida simples, vestimenta simples e o pacifismo cristão. Porque o cristão verdadeiro ele tem que ser pacífico. Eles rejeitam a maioria das conveniências da tecnologia moderna e dos produtos farmacêuticos, farmaqueia, e mantêm a autossuficiência. Os Amish valorizam a vida rural, o trabalho manual, a humildade e o Gelassenheit, acho que é assim que se fala, que é a submissão à vontade de Deus, sem interromper o tempo em família, nem substituir as conversas cara a cara sempre que possível. Puxa vida, era assim todo mundo, né? O que Deus criou é o que mantém o homem bem, saudável, totalmente curado. É o que está na Torá de Moisés, na vida que Deus nos deu. E a gente está aqui, ó, viciado em tecnologia, em tudo que não é natural. E a saúde se deteriorando, a gente nem percebe, né? No entanto, apesar de rejeitarem todos os medicamentos modernos e farmacêuticos aos quais o resto do povo americano tem acesso, os Amish estão entre os mais saudáveis do país. Como a Slay News relatou recentemente, um estudo conduzido pela Vaccine Safety Research Foundation descobriu que as taxas de mortalidade pelo flagelo que passou entre as comunidades Amish são 90 vezes menores do que o resto da América. A principal diferença, revelou o estudo, é que as comunidades Amish ignoraram completamente as diretrizes do CDC. Para quê, né? Eles têm uma saúde muito melhor do que a nossa, pelo modo de vida que eles levam, então realmente não precisava. As famílias Amish não tomaram as dosezinhas, não usaram máscara e também não cumpriram lockdowns, distanciamento social, qualquer tipo de restrição.
Mas as comunidades separadas não escaparam do problema, já que cerca de 90% dos Amish foram infectados, né? Segundo eles. Em um novo estudo abrangente apresentado pelo fundador da VSRF, Steve Kirsch, ao Senado Estadual da Pensilvânia, foi calculado que para crianças Amish, que são estritamente 100% que não tomaram a agulhada fatal, né? Nenhuma das crianças Amish tomaram aquilo. As condições crônicas típicas quase não existem, se é que existem. Essas condições crônicas das quais muitas crianças que tomaram e grupos de americanos sofrem incluem doenças autoimunes, doenças cardíacas, diabetes, asma, TDAH, artrite, câncer e autismo. Ou seja, são tipos de doenças que não existem nas crianças Amish. O povo Amish não tem isso. E eles são totalmente afastados da sociedade. Desde seu nascimento, eles não tomam nenhum tipo de vá, né? De vá, aquela que termina com ina. Eles não tomam nada disso. Poxa vida. Se isso aqui não é um tapa na cara dos defensores dessas coisas? Ah, não, porque tem que tomar, porque tem gente que não tomou e passou por isso, porque isso aqui protege nossa saúde, é preciso, não sei o que, não sei o que. Mas como é que uma população inteira nunca toma e essas doenças que estão destruindo a civilização, não tem uma criança entre eles, nenhuma pessoa entre eles com esse tipo de doença? É impressionante, né? É impressionante. É o mínimo. Deveria se fazer um estudo mais abrangente e declarar para a humanidade a verdade dos fatos. É óbvio que é algo que nunca vai acontecer, né? Não nesse mundo. Durante o depoimento perante o Senado da Pensilvânia, especialistas em saúde compartilharam detalhes sobre o motivo pelo qual nunca houve nenhum relatório publicado sobre a saúde das crianças Amish em geral. Depois de décadas estudando os Amish, não há nenhum relatório, porque o relatório seria devastador para a narrativa. É lógico. É lógico. Se fizerem um relatório da saúde, da vida dos Amish e o seu quadro de saúde mostrar para o mundo, né? Se a mídia, olha, mostrar tá aqui. E é perigoso eles mostrarem para o mundo e a mídia ainda criar uma narrativa mentirosa, enganadora para os difamar. Porque é isso que eles fazem. Viver da forma que os Amish vivem, da forma mais natural, da forma que Deus estabeleceu que o homem viva, só vai te produzir cura, paz, vida longa na terra, e é isso que eles experimentam. Isso mostra que o CDC vem prejudicando o público há décadas, não dizendo nada e enterrando todos os dados. Aqui é a visão deste site do Slay, tá? O renomado cardiologista americano Dr. Peter McCullough tem dezenas de trabalhos publicados e revisados por pares relacionados ao aumento de condições crônicas entre o público. McCullough testemunhou perante o Senado dos Estados Unidos e perante legislaturas em todo o país sobre os perigos das doses, de mRNA. Kirsch e o McCullough se juntaram ao renomado advogado Thomas Renz e ao advogado médico-geral de Mort Graham Hattrick em um painel de especialistas que testemunharam perante o Senado da Pensilvânia. E aí, vamos lá. Todos os especialistas observaram que as condições crônicas estão aumentando entre a população americana. Não só nos Estados Unidos, estão aumentando no mundo inteiro. Dificilmente, eu duvido que alguém aqui no canal não conheça uma criança que tem autismo. Ou... gente, olha, vocês precisam estudar. Eu recomendo, estudem sobre a história da psiquiatria e da psicologia. Até dentro da igreja isso entrou. E as pessoas estão tomando isso como conselho para suas vidas. A Bíblia foi escrita para cuidar do comportamento humano. Doenças e problemas da alma, do espírito, só Deus pode tratar. Nenhuma medicina, nenhuma autoridade do mundo pode tomar o lugar do Mestre Yeshua na sua vida, Jesus. Estudem sobre a psicologia, estudem a história disso, estudem como é que eles decidiram que algo seria considerado uma doença. Tem pessoas dentro da igreja tomando
A psicologia, irmãos, a psicologia, a psiquiatria, ela, na sua base, ela foi criada para ser contra a Bíblia, contra o cristianismo. Eu sei que é ofensivo para um monte de gente, porque isso já virou um Deus no nosso tempo. Virou um Deus, as pessoas fazem tratamento, e assim, pessoas que fazem tratamento durante 10, 20 anos. E, pelo amor de Deus, gente, que tipo de tratamento é esse que a pessoa faz por décadas e nunca é curado? E a pessoa acredita que está melhorando. Se você não para, não adianta. A psicologia, a psiquiatria, o máximo que ela pode fazer é mapear o seu problema, mas eles não curam. Não curam e não tem como curar e nem capacidade para tratar um ser humano. Porque são doenças, olha só, se sabe que existe, surgiu um tal de... esse vídeo não é para isso. Mas eu quero que vocês estudem sobre isso, que são questões abstratas, subjetivas. Como é que você mede? Fulano de tal está muito triste há 2 semanas. A medicina diz que se por 1 semana uma mãe chora o luto de seu filho, por 1 semana, passou de 1 semana, é depressão. Como? Mediu isso como? Porque não tem como você pegar a tristeza, pôr num potinho e medir. Ó, tanto de tristeza é depressão. Pouquinha tristeza, aí não é depressão não, é tristeza normal. Aí a pessoa vai na igreja, ouve uma palavra contra e fala, irmãos, a Bíblia diz alegrai-vos no Senhor, é uma ordem. Viver feliz no Senhor é ordem. Ser alegre no Senhor é uma ordem. Aí a pessoa que tomou como conselho para a tua vida o diagnóstico de um psiquiatra vai olhar e falar, essa palavra aí não é para mim, porque eu não sou uma pessoa que estou só triste, eu sou um doente. Como eu sou doente, então isso aí não se encaixa para mim. Virou uma arma contra a Bíblia. É como se a Bíblia só até aqui a Bíblia não vai não, agora é a ciência. Olha, tá uma coisa grotesca que tá acontecendo, viu? E os crentes não aprendem nada, eles são só conduzidos. O negócio é horrível mesmo, viu? De acordo com o estudo VSRF, não foi possível encontrar uma única criança amish que tenha sofrido de câncer, autismo, doença cardíaca ou outras condições que estão aumentando entre as crianças americanas. Olha aqui, a matéria conclui assim. Não é? Coisa maravilhosa. Estou trazendo isso para vocês aqui, olha, com muita satisfação. Para mostrar, são crianças amish. Viveram a vida natural. Um povo simples, extremamente simples, que vivem do campo, do natural, rejeitam a tecnologia, as modernidades e principalmente eles rejeitam a indústria farmacêutica, a farmaqueia, que nada mais é do que feitiçaria. Esse é o significado da sua palavra em origem. E olha aí, todos saudáveis, não se encontra uma doença entre eles. Né? E relatório do CDC, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Como é que vocês vão rebater isso aí agora? Como é que vão rebater isso? Não tem como, não tem como. Porque a realidade é essa. O modo de vida que Deus deu para o homem lhe produzirá vida, vida e vida em abundância. Qualquer coisa fora do que Deus estabeleceu vai trazer destruição e um fim terrível sobre o homem. Né? Tá aí provado uma comunidade que vive da melhor forma, né? Você vê aí países que têm a vida o mais natural, né? Por que os japoneses vivem tanto, né? Já reparou? Né? Os religiosos, por exemplo, em Israel, muitos árabes, né, do Islã têm uma vida de comer certos alimentos, né, ou rejeitar certos alimentos que são contrários à natureza divina e o que isso produz na vida deles. Isso influencia totalmente no comportamento humano. Comportamento. Você é o que você come. Eu sou o que eu como. Nós somos influenciados. Por isso que existe na Torá, por 2 vezes, 2 testemunhas, o Senhor dando uma lei para nós do que se deve comer e o que não se deve comer, do que é puro, do que é impuro. É para o nosso bem. É o nosso Criador, que é um Pai, que ama a sua criação. Mas
tá aí, né? Claro que nosso canal aqui é tão pequenininho, nossa influência é muito pequena, mas ainda que alcance pouquinhas pessoas, ainda que uma ou duas pessoas, que seja uma luz para essas pessoas começarem a viver aquilo que é o correto, que é o que Deus tem para nós, né? Deixo essa matéria para vocês, esse estudo, vou deixar o link na descrição, leiam e estudem sobre os Amish, né? Que Deus abençoe todos vocês grandiosamente e até o próximo vídeo.